Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Chegamos então ao quase final da história de José. Estamos nos aproximando dos últimos capítulos de Gênesis. E aqui acontecerá o quê? Faraó acaba por ter sonhos também. Na verdade, são dois sonhos que dizem a mesma coisa. Num primeiro sonho, ele sonha com vacas gordas e vacas magras, sendo que as magras comem as gordas. E depois ele sonha com espigas grandes e pequenas, sendo que as pequenas destroem as grandes. Em verdade, era um único sonho que José será o único a saber interpretar. Ninguém foi capaz de interpretar o sonho de Faraó. E quando acontece de que o Faraó quer que os seus magos, os seus sacerdotes, os seus religiosos interpretem, o copeiro se lembra e ele fala, agora sim, ele fala para o Faraó: um jovem hebreu, olha o escárnio aqui, olha o desdém. Um jovem significa dizer que ele não tem experiência nenhuma. Hebreu, ele é um forasteiro, ele apenas conhece o nosso idioma. Foi lá no cárcere, ele é um escravo, ele é um prisioneiro. Então, um jovem hebreu é um escárnio. Não é uma descrição dele, é uma descrição da situação menosprezada dele. Faraó manda buscar. Então, ele passa por um banho, passa por uma limpeza, ele é retirado do cárcere, do poço, e ele vai diante de Faraó. E ele dá não só a interpretação, mas também a estratégia da solução que está no próprio sonho. Ora, as vacas gordas comeram todo o pasto. E aí vem as vacas magras. As vacas magras chegaram e comeram as gordas. Por quê? Porque não tinha pasto. Então, significa que a estratégia estava: quando nós estivermos em abundância, nos 7 anos de abundância, nós vamos guardar para quando estivermos nos 7 anos de carestia. Isto, em verdade, agradou Faraó, agradou. José tinha dado não só o significado do sonho, mas também a estratégia de resolver o problema que estava no sonho. Então, o que é que Faraó fez? Primeira coisa, mudou o nome de José para Zefanate-Paneia, que é um nome egípcio. Deu a filha de um tal de Potífera, que era sacerdote de On, na cidade mais importante, Heliópolis, a cidade do Sol. Sol é um dos principais deuses do Egito, né? Deu a sua filha Zenate como mulher de José. E dá a ele o selo, o anel de autoridade do rei. Então José passou a ser um vizir. Vizir era um dos mais importantes cargos, porque o que ele falava, ele selava com o anel real. Claro que ele não era o único que tinha o anel real, ele era um dos, mas ele era responsável por toda a alimentação do Egito. E isto não era pouco.
como nós vamos ver. No tempo que ele ficou por ali, com Asenate, ele teve 2 filhos, Manassés, que significa Deus me fez esquecer meu trabalho da casa do meu pai, e Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim é que vai ser o grande sucessor de José, como nós vamos ver mais para frente. A fome chegou. Passaram-se os 7 anos, José cuidou de guardar o máximo possível de alimento e agora havia fome por toda a terra. Não era só no Egito, era fora do Egito também. Como a fome alcança também Jacó, Israel, ele manda os seus filhos comprar comida. Mas ele não faz isso com Benjamim. Ele já tinha perdido José, que era filho de Raquel. Ele não ia perder Benjamim, que era o caçula dele, que era o filho de Raquel, o único que na cabeça dele sobreviveu. Então ele manda todo mundo menos Benjamim. Quando eles chegam lá, José os reconhece e aí ele passa a fazer uma atitude de teste. Ele está testando os irmãos. Os irmãos foram capazes de fazer o que fizeram com ele. Será que eles mudaram? Será que eles são outros homens agora, depois de mais de 20 anos? Ou será que ainda existe maldade nestes homens? Então, José os reconhece e começa a testar. Ele então mantém Simeão como refém e ele quer o irmão caçula que eles contaram que tinha, que não estava vindo e que tinha ficado. Ele quer Benjamim ali com eles. E ele retém como prisioneiro Simeão, tá? E manda buscar Benjamim. Quando eles vão embora, antes deles irem embora, José dá uma ordem para os seus empregados. Ele diz o seguinte: encha o saco o máximo que você puder de grãos, de cereais, e na boca do saco você deixa o dinheiro que eles pagaram, tá? Então você devolve para eles o dinheiro. Lá pelas tantas eles descobriram isso. Quando eles foram abrir o saco, eles viram que o dinheiro estava ali. Eles ficaram com bastante medo. Ao chegarem lá em casa, eles contam a Israel, não tudo, só algumas coisas. É claro, eles não queriam preocupar o seu velho pai. Israel fica desolado, porque ele já tinha perdido José, agora ele tinha perdido Simeão. Ele fica muito zangado com os filhos e ele explica: você nunca fala tudo, você só fala o que precisa falar, você não vai dando todas as informações, tá? Ele fica muito desconsolado e muito zangado com os filhos. Simeão fica prisioneiro por quase 2 anos, mas a fome continuava. E aí o que acontece? Israel fala: vai ter que voltar lá buscar mais comida. Mas como eu vou buscar mais comida se eu não levar Benjamim? Eu não posso ir lá sem Benjamim. Ele não vai me vender comida se não tiver Benjamim. E aí um fala, outro fala, Rubem fala e Judá já tinha perdido 2 filhos. A gente viu isso no vídeo anterior. Ele tinha perdido 2 filhos, ele sabia o que era perder filhos. Então, quando ele fala para o seu velho pai, Israel escuta o que Judá falou. E ele diz que eu me responsabilizo por Benjamim. Benjamim, nessa época, não era um menino. Benjamim tinha mais de 30 anos. Benjamim, muito provavelmente, já tinha filhos. Mas ele ainda era o queridinho do papai. E, portanto, Judá agora se responsabiliza por Benjamim. Olha que coisa interessante. Sabe de que tribo era Saul? De Benjamim. Sabe de que tribo era Davi? De Judá. Sabe quem cuidou de Saul até o final?
Davi. Davi, judeu, cuidou de Saul, benjamita, por todo o tempo. Então, esta situação aqui de Judá se colocar como auxiliador de Benjamim permaneceu por todo o tempo, inclusive no tempo de Saul. Saul foi morto pelas mãos dos filisteus. Quando Davi poderia ter feito isso, porque Saul queria matar Davi. Davi nunca respondeu à altura e matou Saul. Ele não tocou em Saul, porque havia esta promessa. E eles voltam então levando um bálsamo, mel, especiarias, mirra, amêndoa, ou seja, tudo que era de mais rico e precioso. E eles levaram o dobro do dinheiro, ou seja, o dinheiro que havia sido devolvido e o dinheiro para comprar mais grãos. Então eles foram até lá. Quando chegam lá, o que eles fazem? Eles se prostram diante de José. Ou seja, o sonho de José estava se concretizando, estava se realizando. José os leva então para comer na sua casa. Isso não era comum entre os egípcios porque era repugnante. A comida dos israelitas era repugnante para os egípcios. Mas José faz isso. E ele os coloca na ordem de nascimento. Como é que ele sabia disso? Óbvio, ele sabia porque ele era José, mas nenhum dos outros sabia. Depois das negociações, José arma mais uma prova. Ele queria saber se tudo tinha sido mudado mesmo. Benjamim foi, Benjamim comeu, Benjamim pegou todas as coisas do cereal, está colocado, e José diz o seguinte: devolve o dinheiro para todo mundo, mas no saco que pertence, no saco de cereais que pertence a Benjamim, eu quero que você coloque um cálice de ouro. E eu quero ver como eles vão fazer, como eles vão agir, se eles vão se salvar ou eles vão tentar salvar a vida de Benjamim. Eles fazem isso, eles são pegos na armadilha. Então eles voltam todos e aí acontece o quê? Eles garantem a vida de Benjamim. Eles não querem deixar Benjamim preso. José exige a prisão de Benjamim até que Israel vá para lá. E aí eles se veem num problema. Judá então convence a José que eles mudaram a sua índole, o seu comportamento. José convence em trocar de lugar com Benjamim. Benjamim não seria entregue. O mal deles, o mal que eles fizeram, em verdade foi transformado em bem, porque agora José estava numa posição importante para auxiliar o seu povo. E aqui nós vemos uma coisa interessante. José discute com Judá. Judá protegendo Benjamim. E José, aqui, pai de Efraim, que vai ser o nome simbólico do reino do norte, que era chamado Israel, ou o nome da sua principal tribo, Efraim, filho de José. Então, olha como a história está sendo explicada por situações bem pontuais que nós vemos aqui em Gênesis. José não resiste e ele acaba se revelando, ele acaba dizendo: não, eu sou José, vocês são meus irmãos, vocês mudaram o caráter e nós vamos mudar isso tudo. Eu quero que você
vocês tragam o pai para cá, Israel, Jacó. Eu quero que ele venha para o Egito e que viva conosco, porque aqui eu sou importante e eu posso ajudar vocês. E eles escolhem uma terra, a terra de Gozen, ou Goshen, ou Gozen, que era no delta do Nilo. O Nilo vem aqui e ele se espalha agora para o mar. Esse aqui é o delta do Nilo. São as terras mais férteis de todo o Egito. Gosen é esta região aqui. E eles vão se localizar depois no Êxodo. A gente vai ver que eles saem da cidade de Hamat. Hamat está aqui, ó. Hamat está aqui. E da cidade de Pitom. Então, em Gosen, eles saem destas duas cidades lá no Êxodo. Deus aparece numa visão para Israel. Israel, veja, ele ficou um tempo trabalhando na casa de Potifar. Ele ficou 10 anos presos. Já haviam se passado 7 anos de carestia, 7 anos de bênçãos, 7 anos de grande produção. Já havia se passado 2 anos de baixa produção. Ou seja, José estava fora de casa há quase 20 anos, pouco mais de 20 anos. Então, Israel estava sem o seu principal, o mais importante filho, por quase 20 anos. Quando disseram para ele para ir, ele ficou em dúvida. Óbvio que ele ficou em dúvida, porque até então ele estava morto. Mas Deus aparece para ele e diz: vá, porque a minha Shekinah, a minha glória, vai com você. Israel se levanta, ele vai até Berseba, junta a sua família, ele vai sacrificar em Berseba, ele junta a sua família e ele desce ao Egito. Ele tinha 130 anos quando isto acontece. 70 pessoas da família de Jacó se instalam no Egito. Os descendentes de Israel que ele teve com Lia, que ele teve com Raquel, que ele teve com Zilpa, que ele teve com Bila. E aqui aparece uma pessoa não nominada, né, que alguns entendem ser a filha que Diná teve de Siquém. Ela não é nominada e ela não é contada. Tá? Judá, ele vai na frente. Olha lá, Judá vai à frente. Judá, de agora em diante, é a pessoa, é o cara. Ele vai à frente para preparar lugar, inclusive para estudo. E ele vai para Gosen, o Goshen, e ele prepara todo o lugar. Eles se apresentam diante de Faraó, Faraó os questiona o que eles fazem, como eles fazem, qual é a atividade deles. E eles explicam qual é a atividade deles, o que naquela época era abominação para os egípcios. Então, lidar com animais, isto era muito mundano, isto era muito abominação para os egípcios. Então, ele os afasta, vai para uma terra de Gosen que era própria para isso, bastante fértil. E lá eles acabam crescendo bastante. José continua como vizir, como responsável por todos os bens de Faraó, e como existe fome, ele negocia muito bem estas coisas. Quando o dinheiro acaba, ele pega bens, cavalos, carros, casas e aí terras, e ele começa a juntar bastante riqueza para Faraó. Por que a fome não durou 7 anos como havia sido previsto? Porque, meu amado, Israel pisou no solo egípcio e o Senhor cessou a fome.
ela só durou por algum tempo enquanto Israel não foi para o Egito. Onde o povo de Deus está, existe bênção. Amém, amados? Bons estudos.